Olá a todos! Nesta aula vamos entender de forma clara e prática como trabalhar com o Node If. Veremos para que ele serve, como funciona e como aplicar no seu projeto de forma simples e sem complicação. Se você já tem alguma experiência com programação, vai reconhecer o comportamento do If. Ele funciona mais ou menos da mesma forma, mas não é como nos blueprints, onde você conecta um maior que ou menor que antes. O Node já vem com essas comparações embutidas na entrada dele. Você só precisa conectar os valores corretos e pronto. Vamos entender. Para criar o Node é só clicar com o botão direito no gráfico, digita If e seleciona o Node. Ele fica ali na categoria de Math, ou atalho pressionando I e clicando. O If Node tem 5 inputs e 1 output, e 2 parâmetros que você pode configurar. Primeiro temos o Threshold, que controla a sensibilidade da igualdade, e o B constante, que é um valor fixo de comparação caso você não conecte nada no input B. O que esse Node faz é simples, ele compara os valores A e B e com base nisso ele escolhe uma das 3 saídas. Se A for maior que B, usa a primeira saída, se A igual a B, usa a segunda, e se A menor do que B, usa a terceira. Quando conectamos um valor manualmente no B, o campo na aba de detalhes some porque agora estamos utilizando uma entrada externa. Vamos para um exemplo prático com cores. Agora vamos criar 3 cores diferentes: vermelho, amarelo e azul. Conectar vermelho na saída se A maior do que B, amarelo na A igual a B e azul se A menor do que B. Por padrão, tanto A quanto B estão em 0, então o resultado será amarelo. Posso expandir o Node para verificar e habilitar a pré-visualização em real time para monitorar as mudanças. Se eu mudar o valor de A para qualquer número maior do que 0, o resultado será vermelho. E se eu colocar um valor menor do que 0, o resultado será azul. É bem direto mesmo. Você pode utilizar vários tipos de dados nesses inputs, como constantes como canal, vetores, texturas ou até atributos completos de materiais. Inclusive, vamos testar com texturas. Existe um erro comum ao utilizar textura direto, mas você só precisa se certificar que está trabalhando com as quantidades de canais corretos. Pois, por exemplo, se eu colocar para comparar um constant to, que é um valor com 2 canais, x e y, com uma cor que tem 3 ou uma textura que tem geralmente 3 ou 4, irá aparecer esse erro. Mas comparar uma cor com apenas uma constante é possível, e comparar uma textura com uma cor também é, desde que ambos tenham a mesma quantidade de canais. Nessa comparação entre duas texturas, conseguimos identificar claramente onde uma tem mais intensidade do que a outra. Regiões vermelhas, onde o valor do grid A aqui no centro está maior que essa região na textura B. A parte central, que tem um valor maior, vai receber a cor A. Regiões azuis, onde a parte escura da textura A, que é todo preto, está menor do que essa parte na textura B, que é branca e cinza. E regiões amarelas, quando os 2 canais têm o mesmo valor, o que é raro com texturas orgânicas. Vou desconectar para removê-los. O resultado fica essas áreas bem definidas, com cores chapadas e separações secas. Porque diferente do Lerp, que faz uma transição suave entre os 2 valores, o If simplesmente escolhe um ou outro, sem meio termo. E aqui nas entradas também pode colocar lógicas inteiras, e essa liberdade abre possibilidades bem interessantes. Por exemplo, você pode criar materiais inteligentes e responsivos que reagem ao tempo, à posição do jogador, à câmera, à física, a qualquer parâmetro que você quiser. Por exemplo, vou utilizar o If para fazer uma transição entre os inputs de forma brusca. Se eu utilizasse o Lerp para misturar essas 2 cores em função do tempo com o seno, eu tenho essa transição suave entre as cores, apesar da velocidade. Se eu utilizar o If para fazer essa transição, colocando o tempo com seno no input A e comparando com 0 mesmo para começar, conseguimos fazer piscar. Sabemos que o seno retorna os valores do tempo no intervalo entre -1 e 1. Então, enquanto for maior do que 0 no output, será a cor vermelha. E quando os valores estiverem entre 0 e -1, será a cor azul.
Assim conseguimos ver que a transição é brusca, e aqui no input B da comparação temos o controle do pisca, pois até então as cores permanecem ativas na mesma duração pela equidistância. Mas se eu elevar a barra da comparação, veremos que a primeira cor ficará ativa por mais tempo, já nos dando este controle do efeito. Só promover para parâmetros e ajustar como precisar. E inverto o tempo das cores se comparar com -0.9, descendo essa barra da comparação. Essa animação representa perfeitamente bem. Essa entrada do A igual a B é totalmente opcional. Se você não conectar nada nele, o Node retornará o primeiro pino por padrão. Mas se quiser um resultado específico só quando A for exatamente igual a B, você pode utilizar este pino. Mas é isso, o if node é mais do que um comparador. Ele também pode ser uma ferramenta de decisão visual dentro do shader. Espero que o conceito do if tenha ficado claro para você. A gente ainda vai usar este node em vários outros exemplos mais para frente, especialmente quando começarmos a criar shaders mais complexos e dinâmicos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!